Agora a gente vai falar de equação do primeiro grau com duas incógnitas e sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Como é que é isso, professor? Lembra que a gente estudou anteriormente na equação do primeiro grau com incógnita, que seria do tipo x mais 3 igual a 7. Só tem uma incógnita. Quando a gente está trabalhando com a equação do primeiro grau com duas incógnitas, seria um caso assim, que x mais y vai ser igual a, vamos supor, a 15, tá certo? X mais y é igual a 15. Então, gente, vocês observam aí que a gente tem como não tem um número totalmente desconhecido, tá certo? Eu sei que aqui são números desconhecidos, que é x e y, né? Um incógnita qualquer. Mas a gente pode sair atribuindo valores em que a soma dos dois seja igual a 15, tá certo? Então a gente pode ter vários resultados. Então, numa equação do primeiro grau com duas incógnitas, toda vez vai ter como o seu suposto resultado um par ordenado. Como assim um par ordenado? Suponha que x é igual a 7 e y é igual a 8, né? Se eu somar 7 mais 8 é igual a 15. Então, qual é o par ordenado que a gente tem aqui? Primeiro, coloco o valor de x, depois o valor de y. O par ordenado vai ser 7 e 8, tá certo? Então, normalmente, quando a gente está encontrando os pares ordenados que representam uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, a gente sempre primeiro coloca o valor do x e o valor de y. Professor, mas pode ser qualquer outra letra? Pode. A gente poderia colocar z e t, aí colocava primeiro z, depois t, e assim por diante, tá certo? O importante é que vocês compreendam direitinho como é que se resolve cada caso. E tem um exemplo aí, e nesse exemplo eu vou falar um pouco sobre as equações do primeiro grau que a gente vai encontrar e sobre o sistema de equações do primeiro grau. Vamos lá. No exemplo, em um estacionamento há carros e motos, totalizando 14 veículos e 18 rodas e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Vamos ver, né? Suponha o seguinte, eu vou passar para cá para a gente trabalhar. Vamos dizer que os carros são representados pelo X e as motos pelo Y, tá certo? Tá dizendo que é o seguinte aí, tá dizendo que a soma dos veículos que a gente tem aí será 14 veículos, né? O que é que está dizendo? Somando a quantidade de carros com a quantidade de motos, eu vou ter quantos veículos? 14. E também tem outra informação importante aí. Está dizendo que a soma das rodas desses veículos é igual a 48. Então, a gente pode pegar, um carro tem quantas rodas? 4 rodas. Uma moto, 2 rodas. Então, 4x, porque cada carro tem 4 rodas, mais 2y, porque cada moto tem 2 rodas. Isso tudo vai ser igual a quanto? A 48 rodas, tá certo? E quando a gente tem um sistema dessa forma aqui, a gente chama que é um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Ou seja, a gente vai conseguir encontrar a quantidade de carros que tem aí nesse resultado. Será um par ordenado, tá certo, gente? Eu vou dar um exemplo, tá certo? Para a gente descobrir qual será o par ordenado. A gente vai ver os métodos de resolução de um sistema de equação do primeiro grau, mas mais para frente um pouco, nos próximos vídeos. Só que eu vou dar um exemplo aqui do método da adição. No método da adição, a gente tem que encontrar uma forma de eliminar uma das incógnitas aqui. Um exemplo, nesse caso aqui eu quero dividir essa equação aqui por menos 2. Tá certo? Que eu quero sair eliminando algum desses daí. Então eu vou repetir a primeira equação de cima.
ficaria x mais y igual a 14. E aqui dividindo por menos 2 vai ficar menos 2x menos 2y. E aqui dividindo por menos 2 vai ficar menos 24. Tá certo? Agora eu vou fazer a soma. Isso é chamado o método da soma, tá certo? O método da adição. A resolução de equação, de sistema de equações de primeiro grau. Aqui dividindo por 2 vai ficar só menos y. Vamos lá. Somando x menos... vou somar cada um termo com um termo, tá certo? X menos 2x vai ficar menos x. Y menos y elimina, tá vendo? Fica 0. Y menos y, 0. Igual a 14 menos 24, eu vou ter menos 10. Lembra que eu falei em equação de primeiro grau como faz? Multiplica toda essa equação por menos 1 e eu vou encontrar o resultado. Que eu tenho 10 carros nesse estacionamento. Professor, e agora para encontrar a quantidade de motos? É só substituir numa dessas equações. Vamos pegar essa daqui. No lugar de x eu vou colocar 10. Eu vou pegar essa daqui no caso. X mais y igual a 14. E no lugar de x eu vou colocar 10 mais y igual a 14. Vou resolver normal essa equação do primeiro grau. De qual forma? Isolando o y. Então eu vou deixar o y sozinho. Para o 10 estar positivo, vem para cá negativo. 14 menos 10 vai dar 4. Então eu vou ter 4 motos e 10 carros. A quantidade, a soma de motos e de carros não dava 14, a gente conseguiu encontrar 10 carros e 4 motos. Será que vai ter 28 rodas? Vamos ver. Se a gente tem 4 rodas, cada carro tem 4 rodas, vai ficar 40. Cada moto tem 2 rodas, vai ficar 2 vezes 4, 8. 40 mais 8, 48. Consegui resolver esse sistema do primeiro grau. Mas não... Isso aqui a gente vai ver mais pra frente, tá certo? Só foi um exemplo que eu dei. Vamos discutir as questões. Nas questões que eu passei, na primeira está dizendo assim: o par ordenado 10 e 7 é solução do sistema. Eu vou responder essa primeira questão porque é da mesma forma que consegue encontrar o resultado da segunda, tá certo? Então vamos ver, vou responder a primeira questão. Primeira questão tem um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Esse sistema aqui. E tá perguntando se o par ordenado 10 e 7 é solução desse sistema. Como a gente vai descobrir isso aí? A gente vai substituir os valores, tá certo? Primeiro, eu vou pegar, nesse caso daqui, nessa primeira equação, no lugar de x eu coloco 10 e no lugar de y eu vou colocar 7. Isso tudo tem que dar 16. Se não der 16, então isso aqui não vai ser um par ordenado desse sistema. Vamos lá, né? 3 vezes 10 dá 30, menos 2 vezes 7, 14. Aqui dá 16. Tudo bem. Consegui encontrar o primeiro. Mas para eu poder afirmar que é solução desse sistema, aqui tem que dar 41, tá certo? Substituindo os valores. No lugar de x eu coloco 10 e no lugar de y eu vou colocar 7. 2 vezes 10 vai ficar 20, mais 3 vezes 7, 21. 20 mais 21, 41. Aqui deu 16 e 41, então o par ordenado 10 e 7 é sim solução desse sistema. Aí na primeira questão, vocês vão fazer a segunda, vai fazer dessa mesma forma, substituindo. Na terceira, na promoção de uma loja, uma calça e uma camisa custa juntos R$55. Comprei 3 calças e 2 camisetas e paguei o total de R$140. O sistema de equação de primeiro grau que melhor traduz o problema vocês vão ler
essas informações e marcar com X no sistema de equação que melhor representa essa situação aí. Da mesma forma, você vai fazer na quarta questão, na quinta e na sexta questão. É só de marcar X, tá certo? Mas não marque X em qualquer uma não. Vocês leiam direitinho e vejam aí qual está representando de uma maneira correta, tá bem? Então nossa aula fica por aqui, tá certo? Só foi uma introdução. E mais para frente a gente vai ver os métodos de resolução de um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas.